Olá, boa noite. Cadeira de terça-feira, operações unitárias 3. Temos aí, contando com o professor, 50% da turma. Temos aí a Amanda, a Bruna, a Luísa, sejam bem-vindas. Então, hoje vamos para a nossa 13ª aula e, oficialmente, o início do segundo trimestre. Professor, então, deixa eu dar uma breve apresentada aqui. O professor, então, já postou toda a nossa aula bonitinha, tá tudo certinho lá. Então, nossa aula de hoje, né? Aqui a aula passada, a aula 12. Então, o professor teve o TDE, que daqui a pouco a gente já vai discutir. O professor já deu o feedback individualizado para cada um dos dois alunos que deram um retorno da autoavaliação ali com relação à disciplina. Muito obrigado pela participação. Já vamos ver quem foi. Com relação à aula de hoje, então, o professor já postou o material, né, com relação à apresentação. Aqui, a nossa semipresencial já está prevista, já está aqui com data prevista para iniciar hoje. Tá? Essa semipresencial, então, vai ser em cima do material 1 da aula 12. Né? Então, material 1 da aula 12, que foi o TCC da Vanessa, lá da Braskem. Então, tem algumas perguntas que devem ser respondidas e essas perguntas aí vão valer 0,1 ponto. Depois, na semana que vem, no dia 15, o professor vai estar em congresso. Tá? Então, como é que vai funcionar? O professor não sabe como vai ser a internet lá do hotel, então eu vou tentar estar síncrono no horário da turma, tá? Vou tentar dar algumas orientações ali durante, né, as 19 horas. Vamos ver como é que se dá o processo aí, né, dentro da banda que vai estar disponível lá, que normalmente hotel não é muito boa a internet, né? É uma internet para rodar vídeo, para rodar um WhatsApp, uma outra ligação de vídeo, mas não a manutenção de uma aula como a gente dá aqui, né? Então a gente precisaria de uma internet um pouco mais robusta. Mas vamos ver o que vai acontecer e o professor também já postou aqui a apresentação da nossa próxima aula, o material 1 e 2 para a próxima aula, e na próxima aula vai ter um TDE avaliativo, tá? Então, durante o período da aula, o professor vai estar aí assíncrono e tentando estar síncrono, né? Então, vai estar tudo acontecendo ao mesmo tempo, dúvidas, a gente vai estar discutindo, lembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós temos aqui no bloco introdutório, que é o item 1, qualquer questionamento tem a sala de interação aqui. Então, essa sala de interação está aberta já desde agosto, só fecha em dezembro, tá? Então, por favor, façam uso, né? E para o pessoal que já quer ir se adiantando, né, a aula 16, que vai ser uma aula semipresencial, nós vamos ter o início, né, da disponibilidade de tempo para o relatório virtual, tá? Lembrando que o relatório virtual ele precisa ser enviado, né, no bloco de desenvolvimento 2, aqui no espaço, ó, envio de atividade de relatório virtual, valendo 1 ponto. Então, o relatório virtual ele vai abrir só no dia 30, mas para aqueles alunos que já quiserem, já tiverem interesse de ver o que vai ser a prática, então o material já está aqui, um material de apoio e as orientações para o preparo do relatório virtual já estão aqui. Então, o cara que gosta de se antecipar, já ir olhando, né, identificando, tirando dúvidas, né, então o material já está disponível aqui na aula 16, tá? Então, a gente tem um ponto, tem mais a objetiva, né? Aqui é 0,2 pontos.
Aqui é mais 0,1 ponto, ainda vai ter mais uma atividade de 0,2 pontos, que o professor não colocou aí ainda, mas aqui, ó. 0,1, aula 15 vai ser atividade 0,2, relatório virtual 1, e depois a gente vai ter atividade valendo nota aqui na aula 19. Daí vai ser 0,2 pontos. Aí fecha, né, os 2,5 pontos, porque daí o objetivo é 1, vai ter 3 TDEs valendo nota, 2 valendo 0,2, 1 valendo 0,1, e mais um relatório virtual valendo 1 ponto. Daí fecha os 2,5 pontos de relatório virtual e objetivo. Daí a gente fecha o primeiro trimestre lá no dia 30 de novembro, daí depois, em dezembro, nós vamos ter a avaliação semestral com peso de 6 e o aluno tem que fechar com média 7. E não atingir a média 7 no dia 7 de dezembro, tem o exame final, ou avaliação final, né, no dia 21 de dezembro. Ixi, 21 de dezembro. Espero que ninguém esteja lá, né, pessoal? Hã? Nossa, senhor, dia 21 de dezembro eu já vou estar de férias, bem longe, se tudo der certo. Isso, te esforça então, né? Por favor. Vamos lá. Precisamos até o dia 7 de dezembro fechar tudo, né? Mas é que tem bastante atividade, né? Não é? Eu sei que não é fácil, mas é isso aí, ser Mas sabe engenheiro. que eu já penso o contrário, senhor. Eu acho que quanto mais atividades tem, é mais fácil, porque tu vai juntando os pontinhos e fecha a nota. Pior às vezes, quando tem uma única ou duas chances no máximo de fechar a nota do semestre inteiro, sabe? Eu, pelo menos, penso assim. Dá um pouquinho de trabalho, né, para o professor fazer esse monte de atividade, né? Mas também eu consigo pegar digamos assim, um maior número de atividades das quais eu, entre aspas, garanto que o aluno vai ter um pouquinho mais de approach, um pouquinho mais de dedicação, né? Porque como é avaliação, então a gente entende que ele vai ter um pouquinho mais de dedicação, né? Mas faz parte, faz parte. Mas que legal. Então tá, então te esforça para que dia 21 de dezembro tu não esteja comigo. Tá bom, Bruno? Com certeza. Tá bom, então. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Tá todo mundo enxergando minha tela aí? Sim. Sim. Tá, ótimo. Então, até então, aí, né, nessa disciplina de operações unitárias, nós falamos bastante sobre equilíbrio de fases, né? Nós primeiros lá trabalhamos equilíbrio líquido-vapor, né? Tanto para o sistema flash, depois entramos em sistema de destilação, né? Daí nós exploramos bastante essa parte teórica da destilação, retífica, esgotamento, alimentação, as características do tipo de fluido, como ele entra, né? Que essa torre de destilação pode trabalhar, né, sob pressão alta, baixa, né, atmosférica, e daí em cima de todas essas, né, essas variáveis aí, obviamente nós vamos ter ali os fluidos, e daí aquilo a gente se limita, né, a um estudo de no mínimo uma mistura de 2, né, fluidos. Porém, agora nós vamos avançar um pouquinho mais, tá? E vamos entrar na extração, né, extrações, tá? Onde a gente vai utilizar uma técnica, então, para estar separando, né, o soluto que vai estar presente em disperso em um solvente, né? Então, esse solvente pode ser líquido, esse solvente pode ser sólido,
Esse soluto também pode estar na forma líquida ou na forma sólida, né? Vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um comprimido de paracetamol, tá? Então, a gente sabe que um comprimido de paracetamol, ele não é, né, que nem ali, aquele que a gente compra de 700 miligramas, 750, eu acho. Então, isso quer dizer o quê? Aquele comprimido ali, ele deve de ter o quê? 1 grama, 2, talvez 3 gramas. Nunca pesei um comprimido, mas eu acho que no máximo deve ser 5 gramas, né? Um comprimido. E daí aquele comprimido de 5 gramas, ele tem de princípio ativo 750 gramas de paracetamol. Então, como é que tu faz? Tu vai pegar um fluido, né? Um fluido, no caso, fluido não, tu vai pegar um sistema particulado, né? Composto por partículas finamente dividido, mas que vai ser um mero veículo, né? Por quê? Porque tu consumir 750 miligramas na forma em pó vai ser uma coisa ínfima e que vai ser muito difícil tu manusear isso. Então, o que tu faz? Tu pega esse ativo e dispersa em um meio inerte e aquilo ali vira, então, um comprimidão, né? E esse comprimidão depois vai ser ingerido. Obviamente que o que é inerte não vai causar mal nenhum, mas o princípio ativo, que vai ser o para dor, né, para febre, ele vai, né, atuar dentro daquela dosagem. Mas, por exemplo, né, você precisa, né, fazer uma análise, né, do princípio ativo presente no comprimido. Então, por exemplo, tu vai moer, então, esse comprimido, vai moer esse comprimido, moe esse comprimido, né, e tu precisa extrair o paracetamol do meio desse comprimido. Por quê? Para te poder, né, saber, de fato, quantas miligramas tu tem naquele comprimido. E então, em cima disso, né, tu vai ter que utilizar então um solvente que seja, né, compatível, um diluente, melhor dizendo, né, que seja compatível com esse sólido ali, o paracetamol, para ele tirar do meio daquela solução sólida, né? Então, nesse caso, eu vou estar fazendo uma extração, vou utilizar um líquido que vai extrair um sólido de um sólido, né? Mas eu também posso fazer outros tipos de extrações. Por exemplo, né, a gasolina tem um teor de álcool, né, um álcool anidro. Então, por exemplo, a nossa gasolina, ela recebe o álcool como um agente antidetonante. Então, por exemplo, até 25% da gasolina comum pode ser composta por álcool etílico, anidro. Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma mistura homogênea até, né, esse percentual, e dentro dessa gasolina comum, nós vamos ter 1/4 de álcool, 3/4 de hidrocarbonetos, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer um controle de qualidade, eu preciso avaliar quanto de álcool tem nessa gasolina comum. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter, né, eu tenho um soluto. Quem é que vai ser meu soluto? Vai ser o álcool, né? E quem é que vai ser o meu meio dispersante, né? Vai ser a gasolina. Então, eu vou precisar estar utilizando, né, um solvente que vá, né, ou um diluente que vai estar entrando dentro dessa mistura, vai ter que ter afinidade com o álcool e não com o hidrocarboneto, e que também, depois que esse componente entre para sequestrar esse álcool, ele apresente-se como uma mistura heterogênea. Eu preciso promover a separação, né? Porque, lembrem-se, quando nós falarmos de uma extração, nós objetivamos uma separação.
Por isso, isso está dentro de uma operação unitária, né? Então, é exatamente um pouco dessa teoria que nós vamos estar desenvolvendo, conversando um pouco na aula de hoje. Na aula de hoje, vamos dar um foco em extração. Gulit, boa noite. Essa noite, então, vamos dar um foco em extração líquido-líquido, tá? E no dia 15, semana que vem, nós vamos dar um foco maior em extração sólido-líquido. Mas a teoria não é diferente. A única coisa que vai diferir é o meio, né? É o meio onde o soluto vai estar dissolvido, vai estar presente. Então, o que nós temos que fazer? Precisa utilizar, então, esse agente que vai ir lá e vai sequestrar, então, né, e promover, então, a extração, como o próprio nome diz. Então, conforme eu já falei, né, o início oficial, hoje o professor vai passar alguns artigos para vocês lerem também, porque a melhor forma, né, de tu compreender, né, é, de fato, você... ver na prática como funciona, né? Então, aqui, ó, o professor não colocou, mas aqui tem o TDE, ó. Envio de atividade. Não, esse aqui, envio de atividade. Esse aqui vai ser só exercício. Ok. Estava lá, eu tinha esquecido de colocar no final. Então, vamos lá. Então, lembrando, então, Gulit que entrou agora, acesse o aula, né? Acesse o aula. Para atividades síncronas e assíncronas, TDE avaliativo. Tá? Então, aqui, depois eu faço a retificação lá do material disponível lá dentro da plataforma. Então, na próxima aula, o professor vai ter congresso, como eu falei, o COBEC. A gente vai ter 3 trabalhos aqui de alunos nossos, né? E o professor vai estar lá representando, então, a UBRA, e em cima disso, vai ser lá na FAURGS, em Gramado. Então, os primeiros 3 dias o professor vai estar participando, por isso, então, talvez na aula 15 a gente tenha um pouquinho de dificuldade para o momento síncrono, mas de forma assíncrona o professor vai estar aí ligado e muito atento. Bom, com relação ao feedback da aula 12, né, então, que era a autoavaliação, obrigado aí a Amanda e a Luísa pela participação. Concordo plenamente, foram, né, feitas boas considerações, gostei muito, e eu acho que todos deveriam ter participado, né, porque o professor precisa também entender de que forma o professor pode ajudá-los, né? Por isso, quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos. Então, foi bem bacana, porque teve relatos bem interessantes dos colegas, e o professor acabou respondendo cada um deles. Então, sugiro quem, né, não acessou, acesse lá, é o TDE da aula 12, que foi o fechamento, então, do nosso primeiro trimestre. Bom, e daí na aula 12 ficou a leitura, tá, do TCC Destilação, Unidade Butadiano do terceiro polo petroquímico. Essa leitura, que foi pedida lá na aula 12, nós vamos estar usando no TDE avaliativo da próxima aula, tá? Que o trabalho, então, da Vanessa era modelagem e simulação de uma coluna fracionadora de um 3-butadieno, tá? E daí aqui, ó, esse TDE, ele é o TDE semipresencial, TDE aula 14, tá? Semipresencial.
Só para vocês ficarem ligados, aí já está disponível. Quem chegou no horário da aula aí, viu, o professor já mostrou lá na plataforma bonitinho. E então, vocês vão ter que responder essas 3 perguntas, valendo 0,1 ponto. Então, qual a operação unitária utilizada para a separação de uma corrente de hidrocarboneto C4? A separação está baseada em um princípio físico ou químico? Explique como a separação acontece. Qual o princípio de uma destilação extrativa em que se diferencia da destilação fracionada? Dê um exemplo de aplicação na indústria da destilação extrativa e da destilação fracionada. Os produtos dessas operações unitárias são utilizados em qual aplicação no nosso cotidiano? Bem interessante aqui, porque vocês vão ver que essa destilação extrativa tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje na aula. Só que tu vai utilizar duas operações. Primeiro, tu promove uma extração, né, com solvente, depois tu vai ter que ir para uma coluna de destilação para poder separar, então, né, o agente extrator do soluto que de fato te interessa como produto. Então, extração líquido-líquido. Extração líquido-líquido, né? Extração líquido-líquido é uma operação unitária de transferência de massa fundamentada no equilíbrio líquido-líquido. O líquido extratante, solvente, deve ser preferencialmente solúvel em um dos componentes da mistura inicial, mas usualmente no líquido que se deseja extrair. Então, normalmente é isso. Esse líquido que tu vai adicionar para promover a extração, ele vai ter que ser compatível com aquele elemento ao qual tu vai querer estar extraindo da mistura. Lembrando que nós aqui estamos falando de quê? De operações unitárias. E operações são o quê? Separação, purificação. Então, eu preciso utilizar, toda a operação, né, todo o equipamento aplicado que serve para purificar, para separar, para aumentar a pureza de um dos elementos. A extração, né, em uma mistura ternária, é caracterizada pela presença de um diluente, que é o líquido do qual o soluto deve ser extraído, né? Então, o diluente é aquele líquido que nós vamos pegar o exemplo aqui, né, do álcool e da gasolina, né, dentro da gasolina comum. Então, o diluente vai ser o líquido do qual o soluto deve ser extraído. Então, quem é que é o soluto? É o componente que se deseja extrair do diluente, que pode ser um sólido ou um líquido. Então, o soluto é o álcool. O diluente é o hidrocarboneto. Né? Os dois juntos formam a gasolina comum. Então, o solvente, que é o que vai promover a extração, vai ser o líquido com o qual se extrai o soluto. Então, nesse caso aí, a gente utiliza água, né? Uma água polarizada com um pouco de sal. Então, essa água, ela vai lá, tira o etanol, né, e se separa da mistura do hidrocarboneto. Então, a gente forma uma mistura de duas fases. Na extração líquido-líquido, é de fundamental importância encontrar uma região onde a mistura homogênea dos 3 componentes não permaneça estável, formando 2 fases. Ou seja, então é importante que tu tenha visível essa condição, né? Para que tu possa, então, estar promovendo os processos de separação. Portanto, existem concentrações em que o sistema encontra-se em uma única fase líquida e outras faixas de composição onde os componentes se comportam de forma heterogênea. E lembrando que nessa condição heterogênea, nós poderemos ter, de um lado,
a mistura de A e B e de outro o C misturado, né? E quando nós tivermos uma condição homogênea, nós vamos ter A, B e C tudo em uma única fase. A linha de triângulo que separa essas regiões é chamada curva binodal ou curva de solubilidade. Então, sempre que nós tivermos uma mistura ternária, nós vamos ter um diagrama ternário, ou seja, nós vamos ter três eixos: o eixo da substância 1, o eixo da substância 2 e o eixo da substância 3. Os dados de equilíbrio obtidos em diagramas binários, que eram os que nós estávamos até então trabalhando, ternário ou multicomponentes, podem ser representados através, então, de diagramas de fase. Quando o sistema é binário, este é representado apenas de coordenadas cartesianas, né? Lembre-se, xi versus yi, composição líquida versus composição vapor. Então, qual é a diferença aqui? Né? Aqui, composição líquida, composição vapor, era o que nós tínhamos. Aqui, para esse sistema ternário, cada um dos eixos vai ser a composição da líquida, da substância sob análise. Então, os sistemas ternários são geralmente representados por triângulos equiláteros. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da representação, né, de um triângulo equilátero, onde nós temos a composição de A. Então, A, 0 até 100%, B, 0 até 100%, C, 0 até 100%. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura composta pelo ponto P. O que essa mistura me diz? Que a composição de A é 50%. Sempre, isso é uma coisa que vocês vão observar, porque o TDE da próxima aula de vocês, o TDE da aula 15, vocês vão ter que montar exatamente um diagrama, tá, ternário. Então, o professor vai apresentar composição de A, composição de B e de C, e vocês vão ter que achar os pontos dentro. Primeiro vão ter que construir o diagrama, e depois vão ter que achar os pontos dentro do diagrama. Tá? Então, sempre aqui, ó, é na diagonal. Pode ver o A na diagonal. O B, a gente não está enxergando, parece que ele está na horizontal, não. Ele está na diagonal. Porque se tu inverter essa figura aqui, tu vai ver que ele também está na diagonal. E da mesma forma, o C também está na diagonal. Então, esse ponto vai ter o quê? Vai ter a composição de A, a composição de B e a composição de C. Então, se tu somar 25 mais 25 mais 50, fecha os 100%. Então, exatamente nesse ponto, nós temos 50% do componente A mais 25% do componente B mais 25% do componente C. Então, no triângulo, né, no vértice do triângulo, apresenta os componentes puros ou os seus lados, as misturas binárias. A distância do ponto P ao lado do triângulo corresponde à fração mássica ou molar dos componentes. Então, ó, o A, então o 100% do A está aqui, o 100% do B está aqui e o 100% do C está aqui. Bom, e o que significa essas figuras, né? Isso aqui nos mostra o seguinte, ó. Aqui onde nós enxergamos simplesmente
nenhum traço, ou seja, um vazio, né, digamos assim, aqui um vazio, outro vazio, um vazio aqui um pouco de distorção. O que nós temos aqui? Nesses pontos, se o meu ponto da minha mistura cair exatamente nessas... Você enxerga o meu mouse? Sim? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então, se o meu ponto cair exatamente aqui, eu vou ter uma composição homogênea. Então, se o meu ponto cair dentro dessas regiões, tá, eu vou ter, então, composições, e essas composições, por exemplo, se o ponto for aqui, eu não vou olhar para ele a composição aqui, mas eu vou ter que correr até os extremos para ver como se dá a separação das fases. Porque, na realidade, se eu tiver um ponto nessa região, quer dizer que eu tenho uma mistura heterogênea. Então, qual vai ser a composição da mistura de baixo? Qual vai ser a composição da mistura de cima? Então, esta composição se dá exatamente por tu correr em cima dessa linha, onde tu vai ter, então, a composição da fase de baixo, a composição da fase de cima, ou vice-versa. Então, nós temos aqui, ó, tipo 0, né? Nenhum par de mistura imissível, desculpa, diagrama em forma de ilha, né? Então, quer dizer o quê? Que eu não tenho nenhum par de mistura imissível. Aqui eu vou ter um par de mistura imissível, ó. Formação de um par de mistura imissível. Aqui, ó, eu vou ter 2 pares, porque eu vou ter misturas imissíveis entre A e B, e eu vou ter misturas imissíveis entre B e C. Aqui eu vou ter 3 pares de misturas imissíveis, né, entre A e B, entre B e C e entre C e A. E aqui, da mesma forma, certo? Aqui, formação de fase sólida, né, que é quando tu tem essa união, né, nesse formato de diagrama. Então, segundo Treibel, há 5 tipos básicos de diagrama para representação de sistemas, então, ternários. Então, ó, que nem eu disse para vocês, ó, se a gente der uma mudada na inclinação aqui, ó, lembra como é que estava? Ó, parecia que o B estava reto. Não, se a gente inverte, daí quem vai ficar reto agora vai ser o C, porque tu sempre vai... né? Tu vai virando e vai pegando sempre a inclinação. Então, vamos observar esse modelo de diagrama trifásico, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ponto A, 100% de A, então, 0 de A, 100 de A, 0 de B, 100 de B, né? 100 de B, 0 de C, 100 de C. Então, toda esta região em vermelho, ela apresenta-se como miscível. Então, se o meu ponto tiver... Opa, perdão. Se o meu ponto tiver exatamente aqui, o que acontece? Eu vou ter meu ponto aqui, eu vou ter um percentual de B, eu vou ter um percentual de C, e eu vou ter um percentual de A, e dentro desses percentuais, eu vou ter uma mistura de uma única fase. Agora, se o meu ponto cai aqui, o que acontece? Eu vou ter uma separação de fases, né? Então, aqui tem as explicações. Os pares A, C, B, C são miscíveis em todas as proporções. Então, aqui a gente percebe isso, que a miscibilidade, se eu misturar o A com B, né, 10% de A, 90% de C, 5% de A, 95% de C,
ou 90 de A, 10 de C, sempre serão miscíveis. E da mesma forma, qualquer proporção de B e de C também formarão misturas totalmente miscíveis. Porém, A e B são parcialmente miscíveis. Eles são miscíveis até o ponto E e são miscíveis até o ponto D. Por quê? Do ponto A, D, existe uma miscibilidade, do ponto E a B existe outra miscibilidade. Porém, de D a E são immiscíveis. Então, lembrando aqui, né, só para vocês entenderem, então, o ponto aqui, então, tu tem uma composição de B, tu tem uma composição de C, e para cima tu tem uma composição de A. Então, os pontos D e E representam as soluções binárias saturadas. Então, como eu disse para vocês, se eu tiver uma composição de A e B, a saturação de B em A vai ser D, e a saturação de A em B vai ser E. Ou seja, quando que tu atinge a saturação? É quando tu atinge a máxima quantidade solubilizada de um soluto num diluente. Isso quer dizer o quê? Se eu passo, o que acontece, pessoal? Se eu passo da saturação... Fica immiscível? Fica immiscível, né? Se eu passo, né? Daí pode precipitar na forma de um sólido ou pode separar as fases se forem quer dizer, se formar um sólido, separou as fases, só que vai ficar uma fase sólida, outra líquida, ou pode literalmente separar as fases líquidas, né? Formar as micelas, aí tu vai ter a separação de dois líquidos. Já a mistura de composição M, e aí que eu disse para vocês, sempre que nós tivermos uma composição neste meio, né, esse ponto M, me diz o seguinte, que vai formar uma mistura com a composição M, terá duas soluções líquidas immiscíveis. Vai ter uma solução líquida que vai ter na composição L, que é a quantidade tanto de B, tanto de C, tanto de A, e do outro lado, né, uma solução líquida immiscível, a composição N, tanto de P, tanto de B, tanto de C e tanto de A. Então, se eu tiver, vamos supor lá, vamos supor, eu tenho 33 do A, 33 do B e 34 do C. Esse é o meu ponto M. Porém, essa composição ela não vai ser homogênea, então ele não vai ficar com essa composição. Essa composição vai ser reajustada, onde uma das fases vai puxar para esses valores, daí tu vai ver uma quantidade diferente de A, de B e de C, e do outro lado da separação, uma outra composição, né, de A, de B e de C. Então, a união desses pontos é feita pela linha de amarração, tie line, né? Então, isso aqui nós chamamos de linha de amarração. Então, vejam, essa mistura ternária vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de amarração, 7, né, contando com a composição sem C, né? Então, aqui seria tudo que correr em cima dessa linha aqui
né, vai ser com uma composição, né, isentando o componente C. Todas as linhas representadas por pontos sobre a linha LN formam fases conjugadas com a mesma composição. Então, em vez de M, se eu tivesse uma composição J aqui, qual vai ser a composição da mistura heterogênea? L e N. Se eu tivesse o ponto nesse aqui, qual vai ser a composição? L e N e assim por diante. Então, a curva binodal, que é essa curva D, L, P, N e E. Opa! E as linhas de amarração L, M e N conectadas à curva representam o equilíbrio de fases. Então, exatamente nessa linha, nós vamos ter, então, o equilíbrio de fases. Se tu passar dessa linha para baixo, tu separa as fases, não tem mais equilíbrio de fases. Se tu estiver aqui, tu tem equilíbrio de fases. Na região externa à curva, o sistema ternário é monofásico e estável, ou seja, há a formação de apenas uma fase. Na região interna à curva binodal, o sistema é instável, o que impossibilita a existência dos três componentes numa única fase. Então, o sistema se divide em duas fases líquidas em equilíbrio. Então, de acordo com Prauss, Nitz, Lichtentheiler e Azevedo, a forma da curva binodal não é tão importante para a aplicação prática como a inclinação nas linhas de amarração. Então, nós olharmos essa curva aqui que delimita o miscível para o que é imissível não é tão importante, mas sim estas curvas de amarração, que os extremos da curva de amarração, de fato, vão nos dar, né? Mas por quê? Porque é, de fato, nesses pontos que nós vamos ter a condição heterogênea. Estas linhas determinam o coeficiente de distribuição do soluto entre fases e a seletividade dos solventes envolvidos. Vamos ver um case, tá? Então, distração de líquido-líquido. Então, esse é o material 1 da aula de hoje. Esse material está disponível para vocês, tá? Ali na plataforma, para que vocês possam ler ele com mais calma, né? Mas ele então, estudo da extração líquido-líquido para o processo de purificação de biodiesel metílico. Então, no processo de purificação do biodiesel, a lavagem da fase rica em metil ou etil-éster é de extrema importância, visto que nos processos convencionais há um grande gasto de água. Durante a lavagem, é extraído principalmente o álcool em excesso. Determinar dados de equilíbrio líquido-líquido para os sistemas ternários contendo biodiesel de soja mais metanol, mais água, biodiesel de milho mais metanol e água, e biodiesel de coco mais metanol e água, a 20 graus e a 40 graus centígrados. Então, qual foi a proposta? Tu tens, então, porque a reação, né, de formação do biodiesel, ela é assim, ó. Então, nós temos o óleo, né, esse óleo, então, ele vai ser reagido com álcool, né, o óleo é um éster, então, um éster reagido com álcool vai formar um outro éster e um outro álcool. É uma reação de equilíbrio. Então, o que acontece? O óleo,
reagido com o álcool metílico, né, tu promoveu a transesterificação, tu formou ésteres metílicos aqui, ó, metil, éster metílico. Então, pode ver, os R1, R2 e R3 estão aqui, ó, R1, R2 e R3. Então, é aquilo, se for um óleo de soja, vai ser oleico, linolênico. Se for um óleo de coco, vão ser outros ácidos graxos aqui. Se for uma gordura animal, vão ser outros ácidos graxos saturados, né? Então, esta composição dos ésteres metílicos vai depender da característica do triglicerídeo. Porém, uma vez, então, feita a reação de transesterificação, tá, nós vamos ter, então, uma mistura de ésteres metílicos com glicerol. Então, tu tem que promover o que agora? O biodiesel não é queimar tudo isso. O biodiesel é queimar só os ésteres metílicos. Então, é só os ésteres metílicos que me interessam. Então, para isso, eu vou ter que promover a separação, primeiro, do glicerol, e para que ocorra essa separação, vai envolver, então, o processo de lavagem. Termodinamicamente, o equilíbrio, né, aqui, né, dados de equilíbrio líquido-líquido foram correlacionados pelos modelos para coeficiente de atividade. NRTL, que foi o que a gente estava trabalhando, né, fugacidade, coeficiente de atividade, foi aquilo que nós já estávamos trabalhando desde lá, né, da formação das nossas curvas de equilíbrio. Termodinamicamente, o equilíbrio representa a ausência de qualquer tendência para mudança em uma escala macroscópica. Isso implica em uma igualdade de todos os potenciais que possam causar mudança. Então, o equilíbrio é caracterizado pela igualdade de potencial químico, de temperatura e de pressão, que controlam a transferência de massa, transferência de calor e deslocamento de fronteiras, respectivamente. Na prática, é muito difícil a determinação do potencial químico. Nesse sentido, utiliza-se conceitos de fugacidade para gases e coeficiente de atividade para líquidos, ambos correlacionados com a pressão do sistema versus a pressão de vapor do componente de sua composição. Então, vejam, pessoal, isso aqui nós já estamos falando, né? E tu vê, então vem a complementar e digamos, ratificar a importância, né, dos termos que nós estamos trabalhando, desde lá da termodinâmica até a aplicação prática num processo de separação. Então, esses coeficientes medem o grau de afastamento da solução do comportamento ideal, relacionado tanto com a disposição das moléculas na solução, quanto com a formação ou quebra de ligação ocorridas durante o processo de mistura de componentes puros. Então, alguns pares de líquidos puros, quando misturados em dadas proporções, temperaturas e pressões, não formam apenas uma fase líquida homogênea, mas duas fases líquidas com diferentes composição. Isso acontece devido ao fato de que a formação das duas fases diminui a energia de Gibbs total do sistema, ou seja, um sistema binário torna-se mais estável que o monofásico. Viram? Interessante? Então, tu tem pares de líquidos, então eles são misturados. A uma dada proporção, né, e temperatura e pressão, eles não formam apenas uma fase líquida homogênea, mas duas, com diferentes composições. Então, o que acontece? Eles não quer dizer que um vai ser completamente immiscível no outro, mas tu vai ter um pouquinho do outro,
né, e o outro com um pouquinho de 1. E por que isso acontece? Por quê? Porque essa formação de duas fases diminui a energia de Gibbs, né, total do sistema, né? Ou seja, um sistema binário, então, torna-se mais estável do que o monofásico. Então, esse fenômeno é chamado de equilíbrio líquido-líquido. Então, é o que nós presenciamos aqui, é o que eu estava comentando com vocês. O que nós temos aqui? Ó? Aqui tu tem micelas, né? O que são as micelas? Aqui tu tem a parte de baixo misturada com a de cima e a de cima misturada com a de baixo, de tal forma que um está micelando o outro. Então, aqui tu tem que dar tempo, tu pode usar um ultrassom, tu pode utilizar, né, talvez polarizar um pouquinho mais esse aqui, né, pelo que aqui a gente está enxergando. Esse aqui provavelmente é um óleo, né, ou uma substância apolar, e aqui embaixo uma substância polar. Então, para te, né, promover melhor essa separação, tu precisa acentuar a diferença entre as fases, né? Aqui ainda tu tem uma área, né, digamos assim, com uma certa estabilidade. Então, precisa quebrar melhor e tornar essa mistura mais immiscível. Mas, de fato, o que falamos é isso. Então, aqui, não necessariamente tu tem a substância pura, mas tu pode ter um pequeno percentual desse, e aqui também um pequeno percentual desse, né? E aqui no meio, tu tem a região, né, exatamente, né, que está em transição de composições. Entretanto, quanto a pressão aplicada ao sistema for superior à pressão de saturação de qualquer um dos componentes, a pressão do sistema, então, não pode ser mais desprezada. Se a pressão for inferior a qualquer uma das pressões de saturações, haverá a formação de uma fase vapor, modificando o equilíbrio termodinâmico do sistema e formando, daí, um equilíbrio líquido-líquido envolvendo mais o vapor. Então, segundo Mesquita, né, durante a realização do experimento, a formação da fase vapor pode ser evitada pelo preenchimento total da célula de equilíbrio, que seria isso aqui. Então, para a gente eliminar o vapor, tu pode estar usando o preenchimento. Imaginem que o teu vidro finalizasse aqui, o teu reator finalizasse aqui, para te evitar a formação, né, desse equilíbrio líquido-vapor. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do case que a gente está trabalhando, né? Então, nós temos aqui as características do ácido oleico, densidade, pureza, né? A água, o álcool etílico, o álcool benzílico, o biodiesel de soja, o biodiesel de milho e o biodiesel de coco. Notem, pessoal, o que é isso aqui, pessoal? Ele não fala. O objetivo do trabalho do cara não era determinar dados de equilíbrio líquido-líquido para sistemas ternários. Então, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai utilizar um padrão oleico, água e álcool, um padrão, né? Daí ele vai ter o padrão oleico, água, etílico, oleico, água, metílico. E ele vai obter outras curvas fora do padrão. Que daí vai ser a água, etílico, biodiesel, água, etílico, biodiesel, água, etílico, biodiesel, e ele também vai ter água, metílico, biodiesel, água. Que vai depender se esse biodiesel é etílico, então ele vai utilizar como referência o álcool etílico. Agora, se esse biodiesel for metílico, ele vai utilizar como solvente, né, o álcool metílico. E aqui são as células de onde ele fez,
né, a separação, a mistura das fases e a determinação da composição da fase de cima e composição da fase de baixo. Aqui é fechado, né, a célula totalmente completa, preenchida com a mistura, e aqui entrada e saída, né, de líquido para manter esse banho com temperatura adequada. E o que ele obteve a partir disso? A linha de amarração, porque a linha de amarração vai nos dar exatamente a composição de um lado e a composição do outro. Ó, lembre-se. Então, tu vai avaliar a composição de um lado da fase e a composição do outro lado da fase. Claro que a composição da mistura que está dentro do vaso era M. Porém, M se separa em L e N, entenderam? Então, por exemplo, eu botei aqui uma composição M, que foi 33 de A, 33 de B e 34 de C. Porém, quando eu vou olhar, a composição aqui vai ser 90 de A, 10 de B, e aqui vai ser 90 de B e 100 de C. Um exemplo. Não, 90 e 10 de C. E 90 de... Bom, fechando 100%, tá? Então, se era 33, tem que ver a massa aqui, porque tu tem 33, né? Então, dentro do equilíbrio e do balanço de massa obedecido, então, tu vai ter as composições dadas aqui. Então, é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai ter a composição da linha de amarração. Bom, ele utilizou um software para obter essas linhas de amarração. Nós não conseguimos obter diagramas ternários em Excel, tá? O Excel até ele faz um gráfico em equilátero, porém, ele não serve. Eu não consegui fazer linhas de amarração em Excel. Então, esse trabalho vai ter que ser manual, tá, pessoal? As frações foram convertidas para massa e pesadas diretamente na célula de equilíbrio. Então, o nome disso aqui é uma célula de equilíbrio. Isso aqui, ó. As células foram conectadas em série e deixadas sob agitação vigorosa em torno de 200 RPM por 3 horas. Então, por isso que formou essa micela. Elas ficaram lá agitando 3 horas. Para total homogeneização dos componentes. Após a agitação, as células permanecem em repouso por 14 horas para a certificação do equilíbrio termodinâmico. Após esta etapa, pode-se perceber a formação de fases límpidas e de uma interface bem definida. Foram coletadas e medidas as densidades das amostras da fase superior e da fase inferior. E através das curvas de calibração previamente realizadas, pode-se determinar a composição de cada fase. Então, aqui foi os valores obtidos, né? Onde tu colocando ácido oleico, etanol e água, nessas proporções, que é os padrões que eu comentei contigo, ó, o ácido oleico, etanol e água misturando nessas proporções, a densidade é essa. Daí tu vai diminuindo o W, e aqui tu vai aumentando e depois vai diminuindo, aqui tem uma variação, e aqui da mesma forma, vai aumentando, daí diminui. Por quê? Porque tu tem que fechar, na realidade, os 100%. Se tu somar os 3, tem que dar 100%. A gente vê, quanto maior o teor de água, maior vai ser, então, a densidade. E aqui foi as composições globais,
Então, ele botou essa composição global 1 e teve a fase de cima rica em oleico e a fase de baixo rica em água. Ele botou essa composição, misturou, ficou agitando, 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 agitando. No final, a fase de cima ficou com essa composição e a fase de baixo ficou com essa. Misturou os 3 componentes, agitou, 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 agitou durante 3 horas. Depois deixou 14 horas descansando, daí a fase de cima e a fase de baixo, e assim por diante. E com base nisso, ele construiu o diagrama. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos de 0 a 100 de etanol, de 0 a 100 de água e de 0 a 100 de ácido oleico. Então, ó, a composição global foi a mistura de partida, vão ser os pontos, né? Por exemplo, aqui, ó, W1, quem era o W? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu anotar aqui. W1 vai ser o ácido oleico. O W2 vai ser etanol. E o W3 vai ser água. Então, por exemplo, aqui, ó, ácido oleico, 87. Então, ó, ácido oleico, 87. Então, mais ou menos aqui, ó, ácido oleico, 87, né? Nessa linha aqui, ó, 87. Quanto de etanol? 0,6, então mais ou menos aqui assim, 0,6. E quanto de água? Né? Então aqui, quanto de água? 0,6 também. Então aqui a gente tem o primeiro pontinho dado aqui, ó, bem aqui. Ó. E daí quando teve essa mistura, o que tu percebeu? Que tu teve os extremos encontrados de um lado e o extremo encontrado do outro. Se vocês perceberem, os pontinhos estão todos marcados aqui, ó, umas bolinhas. Só que essa primeira bolinha, ela tá bem por aqui, assim, ó. Puxa aqui. A outra bolinha aqui. Ó, 0,74 aqui, ó. Certo? Então, aqui são os dados experimentais, os quadradinhos, e os dados de solubilidade são os dados obtidos aqui com as composições respectivas da solubilidade. Já a curva para água, metanol e biodiesel de soja foi melhor visualizada. Ó. E daí, interessante que ele trabalhou com 20 graus e 40 graus. Né? Por que isso? Então, se a gente olhar a linha pontilhada, ó, biodiesel, metanol e água, quadrado, a 20 graus, bolinha, 40 graus, pontilhado. A 20 graus, parece ter separado melhor. Então, a curva aqui, ó, de solubilidade, ó, bem justa. Reportam os dados de equilíbrio líquido-líquido e a tendência seguida pelas linhas de amarração para o sistema biodiesel soja mais metanol mais água.
É observado ainda que as linhas de amarração dos sistemas estudados concentram-se em pontos intermediários do diagrama. Experimentalmente verificou-se que os pontos globais escolhidos acima ou abaixo do que é mostrado nas figuras resultam na formação de emulsão, impossibilitando a determinação da composição do sistema experimental. É aquilo, quando fica emulsionada, aquela emulsão não tem como determinar. Então, através da inclinação das linhas de amarração e dos dados tabelados, é observado em todos os sistemas que o metanol distribui-se preferencialmente na fase rica em água, uma vez que as moléculas de metanol e água apresentam o grupo hidroxila e se ligam através de pontes de hidrogênio. Esse comportamento já era esperado, tendo em vista o fato de serem dois componentes polares, diferente do biodiesel apolar. Bom, é fundamental, pessoal, que vocês deem uma lida no material 1, no material 2, material 3 e 4, tá? E, com base nesses materiais, tá, vocês, então, realizem. Então, após a leitura, conceitue extração líquido-líquido e apresente, no mínimo, 5 exemplos de aplicação descrevendo quem é o diluente da aplicação, quem é o soluto e quem é o solvente, utilizando como base as respostas do mínimo, os materiais postados e mais um extra. Então, por exemplo, aqui, um deles é esse aqui, ó, etanol da gasolina. Tá? Então, tu vai poder dar esse exemplo. Né? Então, nós podemos utilizar a extração líquido-líquido, né, para a separação do etanol da gasolina, onde o diluente é a mistura de hidrocarbonetos, gasolina. O soluto é o etanol. E o solvente é a água que vai ser utilizada para extrair o etanol dessa mistura. Tá? Então, vocês vão fazer exatamente isso. Vão dar o conceito e vão dar mais 4 exemplos, porque eu já dei um para vocês, né? Então, é só reproduzir. Esse é o TDE da aula de hoje. Bom, agora o professor fica aí à disposição, se tiverem alguma dúvida, tá? É só chamar, mas por agora, então, paro a gravação.